Fala aí, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Evangelista Fernando e hoje, como sempre, trazendo sempre um devocional para os vossos corações. O assunto que eu quero abordar hoje é falando de doenças causadas por demônio, ou seja, doenças espirituais. Todos nós conhecedores da palavra, nós sabemos que há dois tipos de doença, a física e a espiritual. E qual dessas doenças se separa uma da outra? Eu vou falar agora nesse vídeo. Doença física são aquelas doenças crônicas que nós nascemos com ela ou já herdamos já de família, sabe? Doenças que são de causa naturais, doença como dor de cabeça, outros tipos de doença mais grave também, que a gente tomamos um remédio, fazemos tratamento, nós procuramos um médico especialista na área, no assunto, e esse médico ele vai prescrever o tratamento dessa doença, vai prescrever o remédio a ser tomado, vai prescrever como você vai lidar com essa doença. Ou seja, essas doenças são doenças físicas, doenças humanas, mas, porém, existe a outro tipo de doença, a qual eu falei, doença espiritual. Doença física, doença espiritual. A doença física, com o tempo dá. Doença não dá em árvore, dá em nós, seres humanos. É por isso que nós temos que, muitas das vezes, fazer um exame de rotina, um check-up na nossa vida, porque nós não sabemos o que está dentro da gente. Amém? Doenças físicas. Agora, por outro lado, há doenças espirituais, o médico não descobre. Tu pode ir lá, fazer um raio-x, fazer uma bateria de exame, que não vai acusar, porque não é doença física, é doença espiritual. E o médico está ali para servir a nós, população humana, doença física. Vai acusar no equipamento que está lá. Vai acusar nos exames, tanto de sangue, de fezes, de urina. Agora, doenças espirituais, você pode fazer o que for de exame no mundo físico, que não vai acusar, porque são doenças causadas por demônio, espírito imundo. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Amém? Gostaria de estar convidando você, tá me assistindo nesse vídeo, a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Vai falar um pouco daquilo que eu falei agora, a respeito de doenças espirituais. Diz assim, ó: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Eu quero dar uma pausa aqui, para começar já a explanar esse versículo, a qual a palavra do Senhor vai dizer que eis que estava ali uma mulher que havia um espírito de enfermidade. Olha a Bíblia já classificando o tipo da doença dessa mulher. Não era uma doença física, mas era uma doença espiritual. Estava ali um espírito de enfermidade e havia 18 anos e andava encurvada. Pegou? Talvez hoje, nos dias atuais, século 21, ano de 2023, talvez essa mulher ia procurar um ortopedista, um médico especializado em ossos, que cuida do corpo humano. Ia fazer uma série de coisas, chapa na coluna, ressonância magnética, uma bateria de exame. E não ia acusar nada no exame. Por quê? Porque não era uma doença física, mas sim uma doença espiritual, causado por um opressor, um tipo de demônio que age nessa área da enfermidade. E a Bíblia vai dizer: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar. Ela não podia ter postura, porque o espírito imundo estava sobre a vida dela, causando aquele male, esses mal. Agora lá embaixo, no versículo 16, vai dizer assim, ó: e nunca o via soltar desta prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa.
Essa mulher, ela estava sofrendo com essa enfermidade já há 18 anos. E Jesus, vendo o estado dessa mulher, o nosso mestre, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ele sabe o que nós precisamos. Ele já de olhar essa mulher, ele já sabia, ele já deu o diagnóstico. Ele já sabia que essa mulher, ela não precisava de cura, mas sim de libertação. E é aí que eu quero entrar nessa mensagem, nessa devocional. Porque nós, como ministro de Deus, nós sabemos muito bem que há dois tipos de doença, a física e a espiritual. E às vezes, nós como ministro de Deus, se nós não tiver o dom de discernir, que está na Bíblia, o dom de discernimento de espírito, muitas das vezes, quando nós for orar por uma pessoa, nós vai usar a ferramenta errada. Como assim, evangelista Fernando, ferramenta errada? Vou te dizer. Às vezes a pessoa está doente, mas essa doença é espiritual. E você está impondo as mãos e você está orando por cura, pensando que é uma cura física. E a cura não vem. Sabe por quê? Porque essa pessoa não está precisando de cura física. Essa pessoa está precisando de libertação. Porque muitas das vezes a Bíblia vai dizer, nesse capítulo e nesse versículo, que Jesus não curou ela, Jesus libertou, porque Satanás mantinha presa. Então Jesus, quando toca, Jesus ele tira o demônio que está dentro dessa mulher. E automaticamente a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela volta a ser a mulher que ela sempre foi. Uma mulher de postura, uma mulher livre, uma mulher saudável. Ou seja, a cura aconteceu imediatamente. Foi só Jesus tirar o opressor da vida dessa mulher, que essa mulher voltou a ser uma mulher como uma demais, uma mulher normal. Ou seja, Jesus apenas libertou essa mulher e a cura aconteceu naturalmente. Por que essa mulher foi curada? Porque havia um demônio específico atuando na vida dela. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela andava encurvada, porque o demônio estava instalado na sua coluna. Talvez essa mulher, ela procurou um monte de hospital, um monte de médico especializado em coluna, e nenhum médico deu jeito. Porque o médico já está acostumado a prescrever remédio para a coluna, mas ali que essa mulher precisava não era de um remédio, era de um toque. Era de um toque de ungido. E Jesus era ungido para isso. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi até essa mulher e libertou ela desse estado. E automaticamente ela se endireitou. Louvado seja o nome do Senhor.